Existem muitos diretores que fazem filmes muito bons e que podem acabar marcando você. E tem outros diretores que acabam fazendo filmes e marcando eles por várias gerações. Esses filmes, eles podem não só ser lembrados pela sua história, mas também da sensação que você assistiu quando estava assistindo eles. Para mim, James Cameron faz exatamente isso. Nesse filme eu não vou falar sobre a sua carreira, nem suas técnicas, nem suas curiosidades. Eu quero mesmo falar uns filmes que marcaram e podem também ter marcado vocês, tanto o filme antigo quanto os recentes. Então venha me acompanhar nessa incrível saga de filmes que marcaram gerações até os dias de hoje. Exterminador do Futuro, lançado em 1984, o primeiro filme do James Cameron que eu lembro que eu assisti, que realmente me marcou até hoje, e hoje ainda sou fã dessa saga que foi criada por ele. Não é só um filme de ação, tem aquele lance de ir para o passado, ir para o futuro, além de ter uma ameaça constante durante o filme todo, que é a ideia de uma máquina que não sente dor, não cansa e não para. Isso é simples, mas extremamente incrível. Não é dúvida para ninguém que quando você assiste tanto os filmes do Exterminador do Futuro quanto até as séries, você fica arrepiado toda vez que você vê o T-800, tanto sendo amigo ou quanto inimigo. Bom, comigo foi a mesma coisa, principalmente no primeiro filme. A cena que ele aparece e a cena que ele tá entrando com o carro na delegacia e começa a atirar em um monte de policiais, e mesmo ele recebendo tiro, ele continua atrás do seu objetivo, ou até mesmo quando ele vai tirar o olho para poder consertar e também o braço. Aquelas cenas são muito boas. Lógico, aparece assim os efeitos práticos hoje em dia, mas para mim funciona, e na época eu realmente tinha medo dessa cena. Em uma certa parte do filme mostra o ano de 2029 totalmente destruído e ainda os últimos seres humanos sendo caçados pelas máquinas. É algo que realmente me marcou, porque lembrava da sensação que eu assisti do filme de 2012, que a qualquer hora o mundo ia se acabar. E outra coisa bem da hora é que o filme ele não mostra as máquinas logo de cara. Quando aparece aquela máquina caçando as pessoas, a máquina tá com o corpo e com pele de ser humano, tendo que ser identificados pelos cachorros. Isso vale também pelo T-800, que só vai mostrando a máquina realmente quando ele se danifica. Por exemplo, o olho, ou o braço, ou até mesmo quando ele pega e fica totalmente desfigurado na parte em que ele está perseguindo a Sarah Connor com o carro, e até no fim que mostra aquele robô que acabou tendo toda a sua pele queimada, e isso é realmente incrível. Você vê e você fica com medo como a Sarah Connor fica naquela cena. Sem sombra de dúvidas, o melhor filme disparado é o segundo, Dia do Julgamento Final, que sempre me surpreende toda vez que eu assisto, tanto pelo seu CGI com uma mescla de efeitos práticos e mostrando uma nova ameaça, que é o T-1000, que é uma máquina que pode transformar suas mãos em lâminas, pode atravessar por qualquer canto e até transformar em qualquer pessoa, podendo ser uma pessoa que você conhece. O T-1000 agora ele caça o John Connor, e o T-800 ele protege o John Connor, que também foi algo extremamente positivo nesse filme. Nesse filme ele pega o que já tinha de bom no primeiro e melhora, trazendo até uma nova relação entre o T-800 com o John, que é muito boa e até engraçada em certos momentos. E sem sombra de dúvidas, a melhor parte do filme é o confronto entre o T-1000 e o T-800, porque é uma disputa entre o antigo e o novo. Enquanto o T-1000, se ele se danifica, ele acaba se regenerando e não tendo nenhum problema. Ele pode chegar até o seu alvo, transformando em pessoa próxima ao local ou algo do tipo. Enquanto o T-800, se ele acaba se danificando, ele não tem como reparar. Como, por exemplo, no primeiro filme, ele acabou danificando o olho, ele teve que tirar e teve que colocar um óculos por cima para poder esconder. Ou na cena em que ele tem que arrancar o braço, a pele do braço, para poder mostrar lá no segundo filme também. Então é uma coisa muito divertida de você acompanhar durante o filme.
Depois veio outros filmes, só que alguns eu acho divertido de assistir e outros eu não gosto. Pra mim, a história de Exterminador do Futuro conseguiu se encerrar bem nesses dois primeiros, tendo até uma cena deletada que de fato encerra a história, não precisando nem de um terceiro, nem de outros filmes. E mesmo ele sendo um filme antigo, ele ainda funciona pra mim até os dias de hoje. Pois ele é um filme forte que, apesar da época, ainda continua bem atual, pois a existência da inteligência artificial já está bem no nosso meio e é algo que a gente usa já no nosso dia a dia. E para mim, o James Cameron ele consegue fazer bem esses conceitos simples se tornar algo memorável. Tá, é lógico que tinha que ter esse filme, que é outra saga que também foi feita pelo James Cameron, lançado lá em 2009, que provavelmente é um filme bastante discutido na carreira dele. Tem gente que ama, odeia, mas pra mim Avatar sempre funcionou. Não só pelo visual, mas a sensação de estar naquele mundo é em outro patamar. Parece que Pandora, o planeta, tá vivo. Quando você assiste o filme pela primeira vez, você sente que aquele lugar existe além da tela. E você observando aquele ecossistema do planeta de Pandora, você fica até com aquela vontade de estar dentro daquele filme. Os animais são criaturas tão bem feitas e que todos estão conectados por uma rede vital. Cara, isso é muito massa, principalmente naquela cena logo do começo, que o Jake tá conhecendo o planeta, dele ter se perdido do seu grupo e ele descobrindo as criaturas, que tudo aquilo tá conectado. Eu acho muito legal. E quando você assiste, você acaba pensando, cara, será que só existe aquele povo? E não, no primeiro filme ele mostra até que de forma rápida que existe outros povos presentes em Pandora. Mas no segundo filme ele foi bem mais apresentado e bem mais explorado, que é o povo que vive lá naqueles recifes, que aí eles já se acostumaram com uma vida aquática, então não tem aqueles bichos voadores que eu não me lembro do nome, é mais montarias aquáticas, eles não sabem escalar árvores, ou seja, dependendo de onde o povo vive, a cultura e os costumes já são diferentes. Tem até as baleias daquele mundo, que baleia praticamente é um ser vivo que transmite suas emoções, seus conhecimentos, até suas músicas elas criam. Então é algo muito bem explorado nesse segundo filme. Já no terceiro filme, eu não tenho muito o que falar porque eu ainda não assisti, mas pelo que eu vi nos trailers, também mostra um novo povo, que é o povo do fogo, que já muda completamente o que eu acabei de falar, que é a cultura e os costumes de cada povo. O coronel, cara, é bem divertido de acompanhar ele, sabe? Mesmo ele sendo um cara detestável que quer fazer de tudo para completar sua missão, não se importando nem com qualquer vida ou consequência de seus atos. Ele tem uma profunda aversão tanto pelos nativos quanto pelo Jake Sully. E é muito massa que logo no começo, quando ele encontra o Jake, ele já fala como é Pandora. E isso dá pra sentir na própria fala dele o ódio que ele tem por aquele planeta. E quando a gente chega no segundo filme, que sua consciência foi transferida para um corpo dos nativos, os naves, eu acho muito hipócrita e até engraçado da parte dele, porque ele prometeu destruir aquele povo e agora ele é um deles, sabe? Mesmo ele não, assim, sendo 100% deles, mas ele vai fazer de tudo. E essa tensão que cria, tanto contra os povos, contra o Jake também, é algo muito imerso e bem divertido de se acompanhar, que eu vou querer também saber como é que vai ser esse desfecho no segundo filme. E novamente, isso é algo que me marcou. Se você tem uma opinião diferente, bote aqui nos comentários, que eu vou amar ver pessoas com opiniões diferentes, não sendo só a minha. E pra mim, Avatar não é só um filme pela história, é mais um filme pela experiência. É aquele tipo de filme que você senta, esquece do mundo real por 2 horas ou mais, porque ele só faz filme grande, e só absorve, porque pra mim isso é cinema, meu parceiro. E bom, chegamos ao fim. Se você tem algum filme do James Cameron que gosta, bota aqui nos comentários, dê sua opinião, faça o que você quiser, só não ofenda ninguém, pelo amor de Deus. Então se inscreve, deixa o like e até a próxima.